Agora, meus amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada em um dos textos mais lindos da Escritura. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quando meditaremos no tema Cristo à porta. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ali lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Meus queridos, que texto precioso! Como é incomparável a capacidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de expressar as verdades mais profundas de uma maneira tão simples. Ao mesmo tempo, este é um texto de grande seriedade, porque fala aos nossos corações. Eis que estou à porta e bato, disse o Filho de Deus. Ao longo da história, algumas pessoas preferiram não abrir a porta dos seus corações. Jesus bateu à porta do coração de Judas, mas ele preferiu trair o mestre por 30 moedas de prata. Jesus bateu à porta do coração de Pilatos, mas ele preferiu lavar as mãos e condenar à morte um homem que sabia ser inocente. Jesus bateu à porta do coração do jovem rico, mas ele preferiu fazer das riquezas o seu Deus e a elas estabelecer como prioridade na sua vida. E quanto a você, qual tem sido a sua escolha, a sua decisão, diante do fato de que Jesus está à porta e bate? Este é um texto tão rico, tão precioso, tão profundo, tão importante, meus queridos irmãos e irmãs. Há tantas verdades que nós poderíamos extrair dessa passagem da Escritura. Mas nós queremos destacar dentre estas verdades algumas que acreditamos são fundamentais para a nossa felicidade e para a nossa salvação. Primeiro, a verdade de que Jesus está à porta do coração. Às vezes as pessoas se perguntam: onde Deus está? Na hora das dificuldades, na hora dos desafios, quando o mundo parece descontrolado, cadê Deus? Onde Deus está? Esse versinho responde à pergunta. Deus está à porta do coração do ser humano e bate. Eis que estou à porta, disse Jesus, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Perceba, meu querido, minha querida, que Jesus não apenas bate à porta do nosso coração, mas ele nos chama pelo nome. Tanto assim que ele destaca: se alguém ouvir a minha voz. Não é apenas o som dos dedos de Jesus a baterem à porta do nosso coração, é também o som da voz de Jesus chamando pelo nosso nome. Se alguém bater à porta, tocar a campainha, se alguém mesmo bater palmas diante do portão, nós poderemos achar que se trate de uma pessoa que não nos conhece. Pode ser um vendedor, pode ser um desconhecido, pode ser alguém pedindo uma informação, pode ser alguém que errou de endereço. Mas quando alguém, além de bater, ergue a sua voz e nos chama e pronuncia o nosso nome, então sabemos que estamos diante de algo muito especial.
Jesus está batendo à porta do nosso coração. A iniciativa é dele e não nós. O primeiro passo é dele e não nosso, porque a necessidade é nossa e não dele. Às vezes, quando pensamos na figura de Jesus batendo à porta do coração, podemos imaginar, coitadinho de Jesus, está lá fora, e está chovendo, e está fazendo frio, vamos nos apressar, abrir a porta e tirá-lo deste desconforto. Mas quando pensamos assim, nós não estamos compreendendo corretamente essa passagem da Bíblia. Porque Jesus está à porta e bate, não por uma necessidade dele, mas por uma necessidade nossa. Ele bate à porta não porque precise entrar, mas porque nós precisamos que ele entre. Então esta é uma verdade maravilhosa, meus queridos, meus amados, que o Deus Criador do universo vem ao encontro das suas criaturas, assiste às nossas lutas, testemunha as nossas necessidades, se importa conosco, nos ama, a tal ponto de descer das alturas dos céus, de encarnar, de se fazer um de nós, de vir ao nosso encontro, em nosso socorro, e de bater à porta do nosso coração e chamar pelo nosso nome. Isso levou um pastor chamado Augustus Nicodemos a pronunciar uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: não fui eu quem encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. O perdido era eu e não ele. E essa frase expressa à perfeição a experiência de todo aquele que teve um encontro com Jesus. Não fomos nós que o buscamos, foi ele que buscou a nós. Certa vez o Filho de Deus declarou: o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar os que estavam perdidos. Onde está Deus? Onde está Deus nos meus sofrimentos? Onde está Deus nas minhas necessidades? Onde está Deus nas minhas lutas? Onde está Deus nas minhas inquietações? Onde está Deus nas minhas dúvidas? Onde está Deus nas minhas tristezas? Onde está Deus? Neste exato momento, Ele está à porta do seu coração e bate, e chama pelo seu nome. É onde Deus está. E essa verdade por si só, maravilhosa, nos leva a uma segunda verdade, igualmente abençoada e abençoadora, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus deseja nos conceder vida. Jesus bate à porta do nosso coração. A iniciativa é dele e não nossa, mas a necessidade é nossa e não dele. O Filho de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus bate à porta do nosso coração. Jesus quer entrar em nossa vida, não porque nós tenhamos alguma coisa que ele precise, mas porque ele tem tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. Antigamente isso era muito comum. Hoje várias pessoas estão morando em condomínios ou em prédios, mas antigamente todos moravam em casas. E a mulher não trabalhava fora, então havia moradores das casas, nas casas, algo que nem sempre acontece nos dias de hoje. E por vezes alguém batia palmas ou batia a porta, e lá de dentro uma frestinha se abria na cortina e alguém falava: puxa, é um vendedor ou é um cobrador, vamos fingir que não tem ninguém em casa, porque talvez ele desista e vá embora. Ah, meus queridos, se nós agirmos assim com Jesus, estaremos cometendo um grande erro. O maior dos erros, um erro fatal.
porque Jesus bate à porta do nosso coração, Jesus chama pelo nosso nome, não para nos vender algo, não para nos cobrar algo, mas para nos dar o que de mais maravilhoso existe. Se você reparar bem neste versículo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você verá que Jesus bate à porta do coração do ser humano para lhe oferecer 3 coisas. Para lhe proporcionar 3 coisas. Primeira delas, companhia, comunhão. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso significa comunhão, significa intimidade, significa companhia. Nós estamos trancados dentro de nós mesmos, sofrendo com a solidão, com a sede espiritual, com a fome de felicidade. Mas a partir do instante em que abrimos a porta, nós jamais estamos sozinhos, porque o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, o Salvador, passa a fazer parte da nossa vida. Uma segunda coisa que o Filho de Deus oferece é provisão. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Agora a imagem é de 2 amigos sentados à mesa, desfrutando de uma refeição de comunhão. Mas há um detalhe diferente do que acontece na maior parte das vezes nessa história. Quem coloca a mesa não é o dono da casa. Quem coloca a mesa é aquele que chega. É Jesus quem põe a mesa. É Jesus quem nos traz aquilo que vai alimentar a nossa alma, que vai dessedentar o nosso coração. Ele nos trará provisão, Ele nos trará sustento, Ele matará a fome da nossa alma, Ele matará a sede do nosso coração, Ele nos saciará. Você vai cear comigo, disse Jesus. E a terceira coisa que Jesus nos traz é salvação. Não apenas comunhão, não apenas provisão, mas também salvação, porque ele diz, cearei com ele e ele comigo. Sabem, quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, quando nos dispomos a andar nos seus caminhos, ele vem, põe à mesa e traz provisão à nossa vida enquanto caminharmos pelas estradas deste mundo. Mas no dia em que partirmos, no instante em que formos para o céu, aleluia, aí nós cearemos com Ele. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Isso é comunhão. E cearei com ele, isso é provisão, e ele ceará comigo, isso é salvação. Estaremos juntos na ceia das bodas do Cordeiro, como nos promete também este livro, o livro de Apocalipse. De modo, meu querido, minha querida, que a única maneira que nós temos de não ter comunhão, de não ter provisão, de não ter salvação, é rejeitando a oferta que o Salvador nos faz, é mantendo trancada a porta da nossa alma. Muito tempo atrás, um homem foi condenado à morte e estava na cadeia aguardando a execução. Mas alguns familiares e conhecidos foram até o governador daquele estado e suplicaram por clemência para aquele homem. O governador, sensibilizado, assinou um documento que comutava a sua pena de morte e foi até a cadeia para entregar ao preso, em mãos, o documento que assegurava que ele não seria executado. Infelizmente, aquele homem era tão revoltado, tinha um coração tão endurecido, que quando foi avisado de que alguém queria conversar com ele, pensando se tratar de um pregador do Evangelho, de um ministro religioso, disse, eu não quero saber dessas coisas, eu não vou conversar com ninguém. E assim aquele homem acabou por ser executado.
não apenas pelos crimes que havia cometido, mas pela decisão que tomou de que a porta não seria aberta. Meus queridos, o que Deus está nos dizendo aqui na sua santa palavra, preste atenção nisso em nome de Jesus, é que a única maneira de não termos comunhão com Deus, a única maneira de não termos provisão para as nossas necessidades, a única maneira de não termos salvação para a nossa alma, é recusando abrir a porta do nosso coração para o Salvador. Isso nos leva a uma terceira e última verdade neste texto precioso, tão rico, tão especial. Jesus espera que abramos a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato, diz o Filho de Deus. Querido, querida, Ele não vai bater amanhã, Ele bate hoje. Ele não desistiu de bater ontem, Ele bate hoje. Ele insiste, ama você, se preocupa com você. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. De que maneira Ele bate? Há maneiras diferentes através das quais Jesus apela à nossa alma. Às vezes Ele bate a porta do nosso coração através de um sermão, como este que você está ouvindo agora, ou de um hino como aqueles que você escutou há pouco. Mas Deus também pode bater a porta do nosso coração através de uma enfermidade, através de uma crise, através de uma perda, através de uma necessidade. Nem tudo o que acontece é Deus que quer. Mas tudo o que acontece, Deus pode usar. E agora, de tantas maneiras, Ele tem falado a você. E agora, de tantas maneiras, Ele apela ao seu coração e espera que você abra a porta. No ano de 1853, lá na Inglaterra, um pintor chamado Roman Hunt pintou um quadro intitulado A Luz do Mundo. Esse quadro até hoje se acha em exposição na capela de Keble College, na Universidade de Oxford. É um quadro baseado no texto de Apocalipse 3:20. E se você procurar na internet por este quadro, A Luz do Mundo, você encontrará ali Jesus à porta batendo, como nos diz o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O quadro se tornou famoso, foi visto por muitas pessoas, mas um dia, um dos visitantes chamou a atenção daquele pintor e disse: "Você esqueceu de alguma coisa nesse quadro. A porta não tem fechadura, a porta não tem maçaneta." E o pintor, é claro, respondeu: "Eu não esqueci, é que essa porta é a porta do coração. A fechadura fica pelo lado de dentro, a maçaneta fica pelo lado de dentro. Só o dono do próprio coração é que pode abrir ou não a porta." Meu querido, minha querida, é preciso que você abra a porta do seu coração para Jesus. Ele diz: "Eis que estou à porta e bato." E você pode abrir essa porta cuja fechadura fica pelo lado de dentro e cuja chave é a fé. Entregue a Cristo a sua vida, entregue a Cristo a sua alma, entregue a Cristo o seu coração. Talvez você diga assim nesse momento: "Mas pastor Marcelo, eu já sou um crente em Jesus Cristo. Eu já sou batizado, já sou membro de uma igreja." Querido, querida, você sabia que esse versinho, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, foi endereçado aos membros de uma igreja? A igreja de Laodiceia. Talvez você tenha como os membros daquela igreja portas trancadas nos quartos do seu coração. Jesus quer entrar no aposento do seu casamento, restaurar o seu casamento, a sua união, a sua família, mas você precisa abrir a porta. Jesus quer entrar no aposento do seu namoro,
abençoar o seu relacionamento, apontar a direção segura, mas você precisa abrir a porta. Qual é o aposento que você tem mantido fora da luz bendita do olhar do Salvador? É exatamente esse aposento que você precisa abrir agora. Não podem haver cômodos trancados na alma do cristão. E quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, meu querido, minha querida, você sabe exatamente de qual porta Jesus está falando. Então confie, renda-se, dê o passo de fé. Jesus tomou a iniciativa, mas agora é você quem precisa abrir a porta do seu coração. E Cristo, com muito amor, com muito desejo de salvar, transformar, abençoar, espera que você tome essa atitude, que você destranque a porta do seu coração.